Graça e paz aos amados ouvintes do canal Cantinho com Cristo. Mais uma vez, o Senhor me traz a um lugar específico para trazer uma mensagem ao teu coração. E essa mensagem de hoje está no Evangelho segundo Crônicas 20. Essa história é de um servo do Senhor, Josafá, rei de Judá, um homem de Deus, um homem que acreditava no Deus que ele servia e que diante de uma circunstância, de uma dificuldade, ele não temeu, ele não negou o nome do seu Deus. Pelo contrário, ele reafirmou a sua fé. Ele disse que acreditava que o Deus dele, com certeza, ia solucionar o problema. Ele disse para aquela multidão de pessoas que estava com ele, que o Deus dele ia pelejar a seu favor. Ele acreditou na mensagem do Senhor. E é essa mensagem que Deus vai falar ao teu coração. Eu vou ler aqui para que nós possamos meditar em alguns versículos e depois o Senhor vai falar com vocês que estão me ouvindo. Aqui no 20, Josafá, segundo Crônicas 20, Josafá faz uma oração a Deus. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em todo Judá. Aqui no versículo 5, Josafá ele se põe de pé na congregação, diante do pátio novo e diz, ele ora ao Senhor e ele diz assim: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. No 9, o versículo 9 diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. No 12 diz assim: ó nosso Deus, caso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Esse homem, ele reconhecia que não tinha força, que não tinha estratégias para resolver o problema dele. Mas ele perseverou na fé. Ele fez de acordo o que o Senhor mandou que ele fizesse. Ele não duvidou. Ele foi dependente de Deus. E a coisa melhor do mundo, meus amados, é você depender desse Deus que gerou você, que criou você, que guiou os teus passos até que você chegasse aqui. Confie, não duvide. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais difícil que sejam as lutas, não desista, persevere, ore a Deus, siga as instruções dele. Ele tem falado ao teu coração, ele tem dito a você o que você deve fazer, mas muitas vezes nós não queremos ouvir, muitas vezes fechamos os ouvidos à voz do Senhor e é preciso que nós estejamos prontos a ouvir o que Deus quer falar conosco. Não agir pelas nossas próprias mãos, não fazer a vontade da nossa carne, porque muitas vezes na ira, na raiva, tentamos resolver um problema. Muitas vezes, em algumas questões, a gente acha até facilidade usando do engano com pessoas. Mas quando dependemos do Senhor, esperamos a última palavra dele. Nós não vamos na frente de Deus. Então Deus, neste dia, ele diz para você: dependa de mim, dependa do meu socorro. E através dessa palavra eu aprendi que é necessário confiar, sem duvidar, sem duvidar. Porque Josafá, ele reafirmou a sua fé.
ele reafirmou a sua confiança. Aleluia. Quando ele disse assim, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Ele estava reconhecendo, aleluia, de maneira categórica, que Deus é o Deus de tudo que existe. É o Deus do céu e da terra. Ele diz assim, não és tu que dominas sobre todos os reinos? Ele tinha essa confiança. E ninguém poderia roubar do coração de Josafá a sua fé. Não deixe que as circunstâncias da vida roubem a tua fé. Não deixe que as dúvidas diante das coisas que lhe acontecem no dia a dia lhe entristeça, lhe pare, lhe cause medo. Josafá teve medo, mas ele não temeu. Ele teve medo, mas ele foi adiante. Ele ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Quando Jaziel, um homem de Deus, usado por Deus, disse assim para ele, aqui no versículo, aleluia, 15, ele diz, escutem com atenção, aleluia. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. E quando ele ouviu essa palavra de Jaziel, ele tomou força e ele confiou. Aleluia. Porque o Senhor disse que pelejaria a favor deles, do povo de Judá. Então nós temos que ter essa confiança, não temer e escutar, como já foi dito, com atenção a voz do Senhor. Não agindo pelo nosso próprio conhecimento. Muitas vezes achamos que aquilo é bom, mas não consultamos a Deus para saber se realmente nós devemos fazer aquilo ali. Eu digo para vocês, amados, porque eu vivi isso. Eu agia pelas meus próprios pensamentos, pelas minhas próprias forças, e eu não chegava em lugar nenhum. Até que eu aprendi a depender de Deus. E saber que minha vontade não é para ser feita, é a vontade dele. E a vontade do Senhor é que você vença, que você consiga. Mas ele dá uma estratégia. Fique de pé, aleluia. Levante-se, aleluia. E ouça o que o Senhor fala. O que é que ele quer para a tua vida. Aleluia. E no 17, no 20 e 17 diz, neste encontro vocês não precisam lutar. Tomem posição, fiquem parados, veja a salvação que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Foi essa palavra que Deus falou para Josué. Ele encontrou alguém que também tinha comunhão com Deus e foi usado para falar com ele e passar o recado. Como Deus hoje, neste dia, está me usando para levar essa mensagem ao teu coração. Mesmo falha, mesmo com as minhas limitações, porque tudo que nós fazemos não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso conhecimento, mas é pelo Espírito de Deus, que age, que fala. E eu creio que essa mensagem está entrando no teu coração, neste lugar onde Deus me trouxe para falar ao teu coração, porque é aqui que Deus escolheu. É no cantinho com Cristo, esse cantinho com Cristo, meus amados. E eu louvo ao Senhor neste dia. Aqui no versículo 20, aleluia, diz assim, Josafá se pôs de pé e disse, escutem, povo, moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Isso aqui é tremendo. Todos nós confiamos no Senhor, que entregamos a nossa vida a Ele. Em suas mãos somos bem-sucedidos, sim. Quando o mundo diz que não, quando as pessoas dizem que não, o Senhor vem e nos encoraja, o Senhor nos levanta e diz, prossiga, fique de pé, não baixe a cabeça. Aleluia. Então esse é o conselho do Senhor para o teu coração. Não baixe tua cabeça, levante a cabeça. Neemias, ele também era um servo do Senhor e ele acreditava. No capítulo 4 de Neemias 20, mostra aqui a palavra do Senhor que ele entendeu quem era o Deus que ele servia.
E ele disse assim, ele disse essa expressão: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vós ajuntareis conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Pelejará por nós. Ele entendia que não era ele, eles apenas iam se juntar, mas quem pelejaria era o Senhor por eles. A mesma coisa foi com Josafá e com outros profetas do Senhor. E a mesma coisa é hoje, porque o nosso Deus não mudou. Ele permanece o mesmo para sempre e eternamente. Então, que nós possamos confiar mais e ficar na dependência do Senhor, sem duvidar. Aleluia. Porque não foi fácil para ele. Quando ele recebe a notícia que veio um inimigo contra ele para destruir, não havia tempo dele esboçar nenhuma reação. Não havia tempo dele estrategiar com o seu exército. Mas ele foi um homem sábio. Ele usou a sabedoria do alto. Ele disse: Senhor, vem aqui. Preciso do Senhor. Conversou com ele. E ele resolveu ouvir o seu clamor. Aleluia. Então, amados, a vitória, ela não vem pela força do nosso braço. Aleluia. E quando falamos com Deus, Ele nos ouve. Aleluia. Ele transforma nossas arenas de conflito em vales de bênção. Eu não sei qual é a arena de conflito na tua vida hoje, mas Ele vai transformar num vale de bênção. Ele vai trazer para você as bênçãos do céu. Porque é Ele que é o Deus Todo-Poderoso, o que domina todas as nações, o que domina todos e tudo. Nada pode contra o nosso Deus. Aleluia. Então, quando um momento difícil nos surpreende e não sabemos o que fazer, devemos agradecer, louvar a Deus, reconhecendo o seu poder. Ele louvou o Senhor, foi a arma de Josafá, louvar a Deus. E ele louvou e adorou. E o Senhor me mostrava algo que eu vou falar para vocês agora. Aleluia. Que o louvor, aleluia, quando nós louvamos ao Senhor, esse louvor se torna uma arma. Aleluia. Uma arma que nos dá a vitória. Mas essa arma não é só depois, para ser usada depois. O louvor não é para quando você já recebeu a vitória louvar depois, não. Você tem que louvar durante a sua guerra. A sua guerra, você está guerreando, está louvando. Está doendo, está louvando. Você tem que louvar durante, porque ela é a tua arma de guerra. É o louvor e a oração. Então não deixe de orar. Orar, irmãos, não é uma coisa complicada. O povo acha que orar a Deus é uma coisa tão complicada. Não. Nós podemos orar aqui nesse ambiente, nesse lugar. Nós podemos orar no nosso quarto com a porta fechada. Nós oramos na igreja. Nós oramos onde nós estivermos. É uma conversa, amados. É uma conversa com Deus. Converse com Ele hoje. Converse com Ele agora. Diga para Ele o que você está sentindo. Davi, ele reconheceu isso. Davi também, um servo de Deus, ele reconheceu que Deus era Deus. E nós sabemos lá em 2 Samuel 3:1, nos mostra que Davi era dependente de Deus. Ele orava, ele louvava, ele era grato a Deus. E Deus pelejava por Davi, Deus pelejava por ele. Diz assim lá em 2 Samuel 3:1. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo e Saul ia se enfraquecendo. Glória a Deus. Quando eu li isso aqui, eu disse: ó, que mistério maravilhoso no louvor, na adoração. É maravilhoso. Davi era um adorador. Ele escreveu os salmos. E ele adorava o Senhor durante a guerra, quando ele estava batalhando, era guerreando e salmodiando e vencendo. Saul era seu perseguidor. Saul era o seu inimigo, como Josafá tinha os moabitas inimigo dele. E o Senhor disse: só apenas louva, porque quem vai pelejar sou eu, por tua causa. Então louve e adore ao Senhor. Porque como disse aqui, em Samuel, 2 Samuel 3:1, Davi ia se fortalecendo e Saul ia se enfraquecendo. Então o teu inimigo e o meu inimigo não é aqueles que aparecem no nosso caminho, as pessoas, mas é quem está neles, que usa eles contra você. Eles são, sim, os inimigos, nossos adversários.
Então, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que se levantam para nos destruir. Então, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes desse canal, que tem a finalidade de levar essa palavra ao teu coração, continue orando, louvando, adorando, e o Senhor vai enfraquecer o teu inimigo nessa batalha e nessa guerra. Ele é contigo, foi isso que ele falou comigo hoje. Foi isso que ele disse para mim. Não temas, eu sou contigo. Escute, minha filha, o que eu tenho para te falar. E fala para meus filhos aquilo que eles precisam ouvir. E eu sei que Deus está falando com você e sei que Deus está falando comigo. E já vou encerrar com oração. Geralmente eu não oro, mas o Espírito Santo de Deus, ele brada na minha alma para que eu faça uma oração por todos vocês inscritos no meu canal, por todos aqueles que ainda não se inscreveram, mas que eu sei que o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração e você vai se inscrever. Para que essa palavra, essa mensagem possa se expandir. Porque a plataforma do YouTube, ela só publica, ela só permite que avance as mensagens, que elas sejam passadas, quando elas veem que é relevante o que a gente fala, o que a gente cria. Então eu creio que Deus já tem pessoas. E eu creio que elas vão ser alcançadas pela palavra. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu já te agradeço, Senhor, por essa mensagem que foi aqui neste lugar, Senhor, semeada nos corações, como uma semente, Pai, plantada. E eu creio, Senhor, que vai dar resultado, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Visita cada um dos meus ouvintes, dos inscritos no meu canal, cada um que curte, cada um que comenta, visita eles nessa hora. O Senhor sabe as guerras que eles estão, as batalhas que eles estão passando, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Vai adiante deles, Senhor. Mostra como é que eles devem guerrear através do louvor e da oração. Desde já eu agradeço, Pai, por tudo que aqui foi feito. Não porque eu seja perfeita, não porque eu tenha nenhuma sabedoria, mas tudo que tenho foi o Senhor que me deu. E eu louvo e agradeço o teu nome neste dia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que o Senhor vá diante de você. Amém? Que Deus abençoe.